O Portal Cantu está hoje em Laranjeiras do Sul, onde nós vamos conversar com o doutor Adriano Schoff, ele que é delegado-chefe da 2ª Subdivisão Policial de Laranjeiras do Sul. Doutor, a 2ª Subdivisão compreende a quais municípios? Nós temos 10 municípios, sendo 3 comarcas e 7 cidades que não são sede de comarca: Palmital, Cantagalo, Goioxim, Virmonte, Nova Laranjeiras, Laranjeiras do Sul, Goioxim e Laranjal. Então, todas as cidades englobam aqui a nossa subdivisão e pertencem à 8ª ASP e à 2ª SDP. Doutor, nós tivemos uma notícia vinculada há poucos dias, onde diz que Laranjeiras do Sul tem o 3º lugar em homicídios dolosos. Como é que o senhor analisa isso? Essa informação não está correta da forma que foi noticiada. Houve um aumento realmente em algumas regiões do estado do Paraná em relação ao número de homicídios e redução em outras. Então nós tivemos em Laranjeiras do Sul um aumento em relação ao ano passado, do período de 1º de janeiro até 30 de setembro, nós tivemos um aumento que não foi um aumento significativo, um aumento dentro das expectativas que nós temos em relação ao número de homicídios, aumentando em 4 homicídios em relação ao ano passado. Nós tivemos no ano passado 8 homicídios até setembro de 2011 e até setembro de 2012 nós tivemos 12. Então tivemos um aumento de 4, que significa 30% no número de homicídios. Esses dados ainda tem que ser levado em consideração que englobam a cidade de Laranjeiras, e dentro da subdivisão nós tivemos um aumento menor ainda, que foi um aumento de 15%, que engloba as outras cidades. Então não há um exagero no número de homicídios, está dentro da expectativa em relação ao número de homicídios que ocorreriam esse ano, que envolvem muitos fatores. Nossa região é uma região que tem muito problema com drogas e com bebidas alcoólicas. O número de homicídios que nós tivemos, esses 4 homicídios que nós tivemos, foram em razão de uso de bebida alcoólica dentro de casa, e homicídios dolosos que tiraram a vida, e dentro desses casos nós temos 70% de elucidação. Então 70% desse número de 12 nós temos elucidados aqui na subdivisão. Doutor, nós vivemos em uma região que no passado, infelizmente, os números de homicídios eram alarmantes. Não é um privilégio só de Laranjeiras do Sul, mas que infelizmente muitas mortes aconteciam nessas regiões. Hoje, como que o senhor analisa as ocorrências que o senhor atende aqui? Como que o senhor analisa o antes e o hoje em questão, principalmente de homicídios, mas de uma forma assim geral de todos os sentidos de ocorrências? Nós tivemos esse aumento agora no número de homicídios, mas durante o primeiro semestre nós tivemos uma redução em relação ao primeiro semestre do ano passado. Então esses números são muito variáveis e nós esperamos terminar o ano com a mesma quantidade de homicídios do ano passado. Claro, nós temos que abaixar essa meta, nosso plano é esse, mas não é fácil para a Polícia Civil, pois nosso trabalho é um trabalho de investigação. O que nós temos que fazer com muito mais ênfase é esclarecer esses crimes. O trabalho de repressão é da Polícia Militar. Nós estamos fazendo um trabalho em conjunto aqui da Polícia Militar e Polícia Civil, no sentido de abaixar o número de homicídios e esclarecer aqueles que estão ocorrendo. Fora os casos de homicídio, nós tivemos uma redução também nos casos de tráfico de drogas e de crimes patrimoniais. Foi feito um trabalho, algumas operações em conjunto com as polícias da região para diminuir o número de furtos e também de roubos. Doutor, vai se aproximando o final de ano, a gente sabe que a correria no setor policial aumenta ainda mais. Para vocês aqui, como é que está essa expectativa para o final de ano, uma vez que o senhor falou também do problema de drogas que nós temos na região, uma vez que estamos próximo também do corredor da 277? A Laranjeiras do Sul nós tivemos aqui apreensões recordes de drogas, junto com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar, em razão da BR-277. O nosso problema de drogas não está restrito ao estado do Paraná, e sim aos países vizinhos. O governo federal tem que melhorar a situação das fronteiras de fiscalização para evitar que essa droga venha para o Paraná e para outros estados do Brasil. O Paraná está fazendo sua parte, as fronteiras estão sendo mais policiadas, mesmo não sendo atribuição do estado. As nossas BRs, prova disso
é que as apreensões aqui em Laranjeiras do Sul bateram recordes esse ano de 2012. Doutor, está para vir um novo contingente de policiais para Laranjeiras do Sul. Como é que está essa informação? Nós provavelmente receberemos em torno de 10 novos policiais, duplicando o número de policiais existentes hoje aqui na subdivisão. Existia um déficit que vem de governos anteriores, de muito tempo na polícia, de falta de contratação, de concursos públicos, o que foi suprido aos poucos e está sendo melhorado agora ao longo desses anos. E nós já recebemos alguns policiais, estamos recebendo mais 10 policiais, entre escrivães e investigadores, que farão parte dos policiais aqui civis da 2ª subdivisão. Isso melhorará muito o nosso trabalho. Nós vamos colocar 2 equipes na rua, fazendo investigações, para melhorar o atendimento ao público também e o esclarecimento dos crimes. Doutor, uma nova delegacia também será construída em Laranjeiras do Sul, que ajuda ainda mais a estrutura para que os senhores policiais possam atuar e atender melhor a nossa população, né? Exatamente. Nós temos o projeto da subdivisão de Laranjeiras do Sul, da Delegacia Cidadã, que é uma obra que a princípio foi orçada em 7,5 milhões, que é o que a previsão de verba para Laranjeiras do Sul, por ser subdivisão policial. Será uma obra de 3 andares, numa área construída aí de 2 a 3 mil metros quadrados, uma delegacia modelo, que servirá para atender não só a população de Laranjeiras do Sul, como toda a população da 2ª subdivisão. O Portal Cantu está conversando com o delegado-chefe, Dr. Adriano Schoff, delegado-chefe da 2ª subdivisão policial de Laranjeiras do Sul. Doutor, final de ano, outro tipo de ocorrência que aumenta muito são os roubos, os arrombamentos. Final de ano a correria aumenta ainda mais nesse sentido também, né? Exatamente. Nós temos um aumento todo de novembro e dezembro no número de furtos, principalmente, e roubos. Fora os homicídios. Nós temos que tomar conhecimento de que essa época do ano as pessoas acabam tomando menos cuidado com relação às suas residências quando viajam, e também os comerciantes têm um volume muito maior de mercadorias, em razão das vendas de final de ano. E os furtadores e os assaltantes se aproveitam disso, tanto para aplicar golpes na porta de banco, como para praticar furtos e roubos na cidade. Nós tivemos um aumento o ano passado, de novembro e dezembro, em torno de 15% no número dessas ocorrências. Nós esperamos que esse ano, com as operações que nós vamos fazer, que isso não ocorra. Mas não adianta só a polícia estar empenhada. As pessoas, as vítimas, as supostas vítimas têm que estar preparadas, aumentando a segurança dos estabelecimentos comerciais, avisando de pessoas estranhas que estão na rua, fazendo campanha nas residências para invadir, e outras formas de prevenção que todos já sabem. Colocação de grades, alarmes, filmadoras. Hoje nós desvendamos muitos crimes em razão das filmagens que existem em estabelecimentos comerciais. Então quem tiver condição financeira para fazer esse tipo de coisa é muito bom, porque ajuda a preservar o seu patrimônio também. Doutor, outro problema que a sua delegacia também tem, que muitas das vezes trabalhar em cima, é a questão da área indígena, o perímetro onde a 277 passa pela área indígena. Nós tivemos, até foi informação no Portal Cantu, do tombamento de um caminhão carregado de madeira que acabou vitimando várias pessoas, aquela história toda, e aquela carga de madeira estava recheada de droga, onde infelizmente os índios acabaram pegando parte dessa droga. Como é que o senhor analisa isso? Como é que está, principalmente aquela situação ali? Não é só essa situação da droga, né? Essa situação da droga, nós ficamos indignados com a atitude dos índios, que acabaram subtraindo não só a madeira, como toda a maconha, parte da maconha. Nós aprendemos parte da maconha, mas outra parte da maconha foi levada para a aldeia indígena pelos próprios índios, que disseram na época que devolveriam a droga para ser apreendida, e até agora nada. Essa droga desapareceu e estava na posse dos índios. Fora essa situação, nós tivemos várias situações de saque de cargas de veículos tombados na BR-277, onde pertence supostamente a BR também ao aldeamento indígena. Eu entendo que a prática desse tipo de crime pelos índios, ela é de atribuição da justiça comum. Ou seja, se os índios estiverem vendendo a carga, nós podemos tomar providência e indiciar os próprios índios, que têm total conhecimento das leis. Por quê? Porque eles sabem vender essas cargas, sabem o valor que elas possuem e tentam repassá-las para pessoas de comércios próximos ao local.
Nós já fizemos tomamos providência com relação a alguns comerciantes que receptaram essa carga, instaurando inquéritos policiais e termos circunstanciados contra essas pessoas. E quem for pego comprando carga furtada ou saqueada de índio ou de qualquer pessoa, responderá pelo crime de receptação como qualquer pessoa. Doutor, uma outra situação que a gente ouve falar, não sei se isso procede ou não, que os índios montam barreiras para que caminhões tombem, para que eles possam saquear as cargas. Isso procede? Faz parte da investigação também essas informações? Faz parte, nós tivemos, inclusive várias vezes eu fui no local e vi com meus próprios olhos os índios saqueando carga. Então não adianta eles falarem que não fizeram, porque fizeram. E fizeram da forma mais rudimentar possível. Quando a polícia chega lá, eles apedrejam os veículos da polícia, tentam intimidar a polícia, que acaba, em razão do volume de índios, se tornando impotente em relação à situação. Mas tiveram reuniões recentemente com órgãos públicos federais, estaduais e até municipais, no sentido de minimizar essa situação. Nós esperamos que a partir de agora isso não venha mais a ocorrer, para que a polícia não precise tomar providência com relação a isso. Mas se porventura ocorrerem fatos ligados a crimes praticados por índios em específico, nós tomaremos providência como qualquer pessoa. O índio não está acima nem abaixo da lei, está dentro da lei e precisa cumpri-las. Portal Cantu conversou com o delegado-chefe da 2ª Subdivisão Policial de Laranjeiras do Sul, doutor Adriano Schoff. Portal Cantu, tudo o que acontece na Cantu, você vê aqui.